Paz do Senhor, povo de Deus, vamos chegando, glória a Deus. Nós vamos aprender, na verdade, comentar com os irmãos, conversar com os irmãos. Eu quero a interação dos irmãos também, então certifique que o seu áudio está aberto, mas na hora que, por exemplo, o irmão estiver falando, se você puder fechar o seu áudio para não dar interferência ou alguma coisa acontecendo na tua casa aí, e sair o som aqui. Então, talvez se você quiser participar, você pode, para que a gente tenha interação, tá bom? Nós vamos comentar capítulo por capítulo, né? Começando aí da introdução hoje, a parte um, capítulo um, é do livro Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart, que é um livro sobre interpretação bíblica. É um livro que, segundo os teólogos, é um dos mais simples e um dos mais, vamos dizer assim, profundos, né? Mesmo tem essa simplicidade, tá? Porém tem uma profundidade. Amém? Então eu peço aos irmãos que, conforme eu peço, eu vou fazer provocações para que os irmãos possam também participar. Assim que eu fizer, os irmãos abrem seu microfone e participem, tá bom? Para que não tenha tanta interferência aí no áudio. Amém? Vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus, que nós vamos a ti em oração, te agradecendo por tudo, Pai. Ó Deus Santo, nós começamos esse projeto que está incluso naquelas aulas, ó Pai, que no ano passado nós tivemos duas, o Senhor permitiu que nós aprendêssemos um pouco ali. E eu quero, Senhor, também que o Senhor ilumine nossas mentes, para que possamos compreender a tua palavra e também as regras da interpretação, para que possamos colocá-las em prática para a glória do teu nome. Assim eu te peço, Senhor, a Aí, tua bênção, em pode nome de ficar quieto Jesus, ó aí que Pai. eu não tô Seja falando. conosco, seja com cada irmão em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Ô, Glória, tem mais alguém aí? Quem pode cumprimentar aí, para a gente saiba que você está, nós acho que o irmão Anderson, né? O irmão Anderson, quem mais? Tem o irmão Raimundo, Mas, senhor, Pai do Senhor Jesus. Nosso irmão Jorge, tem alguns irmãos aí, irmã Esther, irmã Raíssa, amém? Então, como eu disse para os irmãos, cuidado com o microfone de referência, tá bom? Outra questão. Você pode pegar um caderno e uma caneta para você anotar alguma coisa, para que você possa aí aprender um pouco mais. Você que tem um livro, você pode, posteriormente, se você já leu o capítulo, então você vai estar por dentro daquilo que a gente vai falar aqui, e a gente pode ter essa troca de conhecimento. Talvez se você não tem o livro, você pode ler pelo PDF, o capítulo um, e nós vai dar um acréscimo para você muito grande. Não fique só nos comentários aqui, mas vai para o livro para ler, para conhecer um pouco mais. Amém? Então vamos lá. Para nós iniciarmos, eu eu vou fazer uma provocação para vocês aqui, que é o que acontece no início do nosso livro, tá? No início do nosso livro. Né? Você não precisa interpretar a Bíblia. Leia apenas e faça o que ela diz, não é? Então, essa dificuldade, vamos dizer assim, essa provocação que os irmãos mais leigos fazem com os irmãos que são mais, vamos dizer assim, estudiosos das escrituras, né? Talvez os professores de escola dominical, os teólogos, né? Mas eu faço a provocação para os irmãos e pergunto aos irmãos, né? Você não precisa interpretar a Bíblia, apenas leia e apenas faça, né, o que ela diz. O que os irmãos entendem por essa frase? Rapidinho, por favor. Irmãos, vocês estão aí? Amém? Irmãos? Os irmãos me ouvem? Ah, tá. Então, o que vocês entendem por essa frase? Rapidinho, para nós prosseguirmos aí. Você não precisa interpretar a Bíblia. Leia apenas e faça o que ela diz. É o protesto do leigo contra o especialista. Fala para mim.
O que vocês entenderam por essa frase, pelo início da nossa leitura? Isso, é bem direta. Você não precisa interpretar a Bíblia. Leia e apenas faça o que ela diz. Normalmente, quem que faz esse protesto? Sim, mas assim, normalmente, quem não tem desejo, quem não tem preocupação em estudar as escrituras, tá? Estudar a Bíblia, ou de aprender alguma regra hermenêutica e aprender mais profundo, eles têm tipo duas classes, né? Tem a classe dos que estudam as escrituras, tá? Vou colocar três aí, dos que estudam as escrituras e é muito racional. Tem aqueles também que estudam as escrituras, porém sabe que ela é divina humana, então depende de Deus. E tem aqueles também que acham que é só Deus, não tem nada, nenhuma parte humana. Vamos dizer assim, não, eu vou ler e Deus vai falar comigo, e vamos dizer assim, eu não preciso de teologia, eu só vou ler e apenas obedecer e fazer, e pronto, e acabou. Amém. Isso é interessante, isso é importante, tá? E nós vamos ver que realmente a Bíblia ela tem que ser prática, né? Tanto na sua leitura, até a gente tem que ler, crer e obedecer, é o que está na nossa introdução aí na primeira parte. E a gente sabe que tem muitos teólogos que escavam muito e acaba que aquilo que o autor utiliza, né? Enlamear-se, ou seja, se lamear. Cava tanto que desde de ficar com aquela água límpida, chega no barro e mistura a água límpida limpa com o barro. Então, a gente sabe que o significado claro do texto, ele muitas vezes está na superfície. Muitas vezes ele não está na profundidade, não é? Muitas vezes ele não está na profundidade lá, das profundezas. E muitas vezes aquele que quer procurar aquela super profundidade acaba por perder o significado simples do texto que está na superfície, né? Então a gente observa que a gente tem que ter aquela leitura mais profunda, com regras hermenêuticas, interpretativas, exegéticas, mas a gente tem que ter também um significado claro, com frequência, ou seja, está na superfície. A gente tem que ter aquela leitura básica, aquela leitura simples, aquela leitura, vamos dizer assim, por cima, mas que a gente vai dar uma grande compreensão. Amém? Outra questão, meus amados irmãos, o alvo da boa interpretação não é a originalidade. Talvez vocês já viram alguém falar assim, ó, essa aqui ninguém tem, tá? E ainda muitas vezes coloca na conta de Deus. Foi Deus que me deu essa interpretação aqui, aí muitos utilizam até o nome revelação. Deus me deu essa revelação desse texto aqui. Ou seja, que ninguém tem. Quem já ouviu isso? Sabe? Ou seja, ninguém tem, só eu tenho. E muitas vezes isso é fruto de orgulho, né? Ou falso entendimento de espiritualidade, ok? Ou interesse pessoal. Muitas vezes ter uma prepotência e dizer que nunca ninguém viu aquilo que eu vi. Talvez a pessoa não conhece a história da igreja, né? Porque normalmente até as heresias que existem hoje, como o arianismo, que é o testemunho de Jeová, já aconteceu lá atrás como o arianismo, entendeu? No período da igreja patrística, né? Ou seja, você vai observar que muitas heresias que tem hoje já existiam no passado. Muitos falsos ensinos que tem hoje existiam no passado. E muitas vezes começa sim com a interpretação que ninguém tem, que ninguém viu no texto. Eu sei que a primeira vez que a gente ouve uma interpretação, ela aparece para nós original, né? Ela aparece para nós original. Ou seja, a gente nunca ouviu. Então, nossa, interessante isso aí, eu nunca tinha observado isso. Mas se você for observar na história da igreja, os grandes teólogos, outros irmãos em Cristo já chegaram nessa conclusão. Entendeu? Então, normalmente, se você achar um texto assim, ó, eu tenho uma interpretação que ninguém teve, e cuidado, porque possivelmente você esteja errado. Tem 2.000 anos de história da igreja. Com 2.000 anos de história da igreja, quantos irmãos em Cristo produziram quanto conteúdo? Né? Então, quer dizer que aquilo que Deus não revelou para ninguém, revelou para você agora.
Então, oi, uma nova revelação, eu creio que não é uma nova revelação. Eu creio que ela é uma iluminação que nós temos no texto. Por exemplo, observe bem, o texto ele tem uma interpretação original, é uma interpretação no sentido do texto que o autor original que ele escreveu para aquela determinada, vamos dizer, falar de uma carta, de uma epístola. Paulo escreve os Romanos para tratar disso, disso e disso. Ok. Ele escreveu para tratar dessas coisas, né? E os irmãos que recebem essa carta, eles têm o significado claro do que Paulo queria dizer. É isso que a gente tem que chegar a entender. O que Paulo queria dizer quando ele escreve essa carta? Ok, você entendeu dessa forma. Então você tem um entendimento claro do texto, ou seja, chegou numa interpretação correta do texto. Mas vamos dizer assim, Jorge, da aplicabilidade para a minha vida, que é a hermenêutica, eu estou falando agora de exegese, depois vamos ver a diferença, tá? Exegese lá e então, o objetivo que Paulo escreveu, o conteúdo, a circunstância da carta, o problema que está acontecendo, ou o propósito que Paulo queria escrever essa carta, ok. Depois que os irmãos entenderam isso, depois que nós entendemos isso, existem aplicações para a nossa vida que Deus pode nos iluminar para alguma área da nossa vida. Esse texto, que é o lá e então, que foi escrito para aquele objetivo, ele pode trazer luz para nós hoje em determinada área para a nossa vida, tá? Por exemplo, Paulo escreve aos Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2. No 2 ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok, a gente entendeu isso. Compreendendo isso, Jorge, aí a gente vai pensar como era a cultura da época em Roma, onde Paulo escreveu esse texto. Qual era a cultura da época? Uma Roma imoral, uma Roma idólatra, uma Roma devastada pela homossexualidade, pela imoralidade, uma Roma cheia de idolatria, uma Roma com poderio gigantesco no quesito das oligarquias, ou seja, das famílias nobres, do imperador, que subjugava diversas pessoas, uma multidão, milhares de escravos que servia poucas pessoas. Então, com toda essa questão social, moral, espiritual que existia em Roma, aí você vai aplicar para hoje. Como as nossas dificuldades hoje? Para que a gente possa dizer, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não, vamos dizer, não entre no esquema deste mundo, não entre na forma deste mundo. Quais são as formas que esse mundo odierno nos oferece para que entremos? Aí você vai ver o que o mundo é hoje. Hedonista, assim como era Roma. A busca pelo prazer. Hoje esse mundo é consumista. Hoje esse mundo é relativista, ou seja, não existe uma verdade absoluta. Cada um tem sua verdade. Você está entendendo que para aquela época tem uma aplicabilidade, para hoje tem uma aplicabilidade, e o Espírito Santo nos vai dar iluminação e entendimento para que possamos interpretar de acordo com o momento e a circunstância onde estamos vivendo. Amém, Jorge? Então tá bom, vamos lá. Então, ó, o alvo da boa interpretação não é a originalidade, tá? Então, muitas vezes ela é fruto de orgulho, falso entendimento de espiritualidade e interesse pessoal, ok? O objetivo da interpretação é encontrar um sentido claro do texto. Tem um sentido claro do texto. Nem sempre o significado claro do texto está na superfície, tá ok? Por dois motivos, tá? A natureza do leitor e a natureza das escrituras, a natureza do leitor, o leitor como intérprete, tá bom? É o segundo ponto, acho que o primeiro ponto é o segundo ponto aí, da introdução, tá? Nós estamos na introdução, e a introdução, só para destacar para você, é a necessidade de interpretar, tá? Por que a gente tem necessidade de interpretar? Só lembrando aí, quando lemos algo, tá? Nós carregamos junto com a nossa interpretação, o nosso conhecimento, ou seja,
a nossa cultura, nossas experiências. Então, vamos lá. Por exemplo, quando você lê mesa na Bíblia, o que que você, sem você entender a cultura bíblica, você que entende a cultura bíblica, ok. Mas você sem entender a cultura bíblica, você leu mesa na Bíblia, o que que você vai pensar? Mesa de 1,20 m, 1 metro, com a cadeira de cerca de 60, 70 centímetros, né? E que a gente senta para que possamos estar na altura da mesa, para que possamos tomar uma refeição, estudar, fazer alguma coisa. Então, nossa perspectiva, pelo nosso conhecimento prévio, dentro da nossa cultura, das nossas experiências, nós temos nosso conhecimento. E muitas vezes nós carregamos, muitas vezes não, nós carregamos todos os nossos conhecimentos para a interpretação. Então, nós temos um óculos e a maneira que nós vemos o mundo, a nossa cosmovisão. E quando nós vamos ler o texto, e implicitamente, nós lemos o texto com os óculos da nossa cultura, do nosso conhecimento, e muitas vezes nós achamos que é de acordo com, vamos dizer assim, a nossa visão ocidental. E, na verdade, a gente sabe que tem um distanciamento grande entre nós e os tempos bíblicos. Lembra que eu falei das distâncias que tem? Por gentileza, quem lembra algumas distâncias que tem aí entre nós e os tempos bíblicos? Por favor, fale. Quem lembra? O distanciamento entre nós e o texto bíblico. Algumas distâncias. Nós falamos isso na primeira aula. Distância de tempo. Tempo. Distância do quê? Cultura. A cultura oriental é diferente da cultura ocidental. Dentro da cultura oriental tem diversas outras culturas orientais, né? Tem a oriental asiática, tem a oriental do Oriente Médio, e aí sucessivamente. Que mais? Quem lembra aí? Quem lembra? Mais uma. Distanciamento. Ó, o Jorge falou de tempo. Por exemplo, o primeiro livro a ser escrito é 1450, 1445 antes de Cristo. Ou seja, vamos arredondar para 1500 antes de Cristo. E o último livro a ser escrito é 95 depois de Cristo, que é o Evangelho de João, as Epístolas e acho que o último foi o Apocalipse, né? Então, 95 depois de Cristo. Então você entende, você vê que tem essa distância de tempo. Tem a distância de cultura. Nos mesmos textos bíblicos, tem diferença de cultura, ou seja, distanciamento de cultura para a nossa cultura. Tem o distanciamento geográfico. Por que o distanciamento geográfico? Porque a geografia do Oriente Médio, da Palestina ou do Egito, depende de onde se passa a história bíblica, ela tem uma diferença com a nossa geografia brasileira. Então, muitas vezes o uma montanha, da nossa perspectiva, é diferente da montanha da perspectiva do palestino, do israelita. Uma perspectiva de mar, por exemplo, Mar da Galileia. Da nossa mente, talvez o mar seja de mar de água salgada, mas para aqueles que estavam à margem do mar de Genezaré, sabia que aquele lago de Genezaré, o mar da Galileia, não era um mar de água salgada, mas era um mar de água, era um lago de água doce. Então, há uma diferença geográfica, tá? Desertos e montes e vales, né? E etc. Há um distanciamento linguístico, por exemplo, as línguas que foram isso que a gente fala português, tá? Não é o português de Portugal, simplesmente, porque já teve uma mudança significativa. O nosso português, sim, tem a influência de Portugal, mas tem toda uma aculturação brasileira, tem todos os dialetos, ou até mesmo as questões culturais, nordestinas, paulistas, sulistas, que já estão incorporados dentro da nossa língua portuguesa. Agora você imagina, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego koine, que é o grego comum, tá? Que é o grego de rua, que é o grego popular, que é o grego que as pessoas falam na rua. Então, é o grego clássico. Então, você imagina, tem esse distanciamento linguístico, tem um distanciamento literário. Por exemplo, a gente tem alguns gêneros literários, né?
Por exemplo, a poesia hebraica é diferente da poesia brasileira. A gente tem a ideia de poesia do Brasil de rima, né? Ou seja, para nós a poesia é rima. No hebraísmo, na poesia e nos escritos sapienciais ou poéticos para os hebreus, eles têm rima de ideias. Então, não são rimas de palavras ou frases, são rimas de ideias. Então, há uma diferença até no gênero, tá? Numa prosa, tá? Na poesia, no que é, vamos dizer assim, um escrito legislativo, tá? Que refere-se à lei. A gente tem uma perspectiva de leis, né? Com inciso, com parágrafos, e eles têm outra perspectiva de lei, no sentido de gênero literário. Então, você observa que há um distanciamento. Então, vamos lá, voltando para o nosso assunto aqui, ó. Quando lemos algo, carregamos junto à nossa interpretação. Nós carregamos nosso conhecimento prévio, nossa cultura, nossa experiência. Por exemplo, os irmãos, quando lê na Bíblia cruz, o que vocês pensam como cruz? Pode falar, cruz. Rapidinho, irmãos, me ajuda aí por causa do tempo. Cadê o povo de Deus para falar? Povo de Deus. Vamos lá, povo de Deus. Cruz. Quando você olha a cruz, não no sentido teológico, no sentido literal ali, no sentido do formato. Quando você olha a cruz, você percebe o quê? Você vê o quê? Pode falar. Uma madeira de forma de um T. Forma de um T. Normalmente, é o Jonas que está falando aí? Não, meu pastor, não sou eu, não. Quem é que está falando aí? É o Anderson? Anderson. Jonas, Anderson. Quem que. O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então, ó, da nossa perspectiva, o que é cruz? Cruz é aquele formato, ó. Uma haste sobreposta à outra, ó, e cruzando com a outra, uma vertical, outra horizontal. Amém? Amém. Então, normalmente a gente pensa cruz nesse sentido, né? Então, o que acontece? Tá? Na Bíblia, na questão cultural, a cruz é um Pastor, T. desculpa aí, mas tá interferência aqui com o microfone ligado. Ah, tá. Então, se alguém puder desligar o microfone, por gentileza. Vamos lá. Quando for falar, vocês ligam e falam, tá bom? Mas vamos lá, ó. Tem gente que pensa que cruz é só nessa perspectiva, horizontal, vertical e transpassado e fica um pouquinho para cima aí, correto? Mas cruz, na perspectiva romana, é um T, tá? É um T. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Normalmente, a gente pensa que, né, essa perspectiva de cruz como os filmes hollywoodianos que a gente assiste. Ou outra perspectiva, de, segundo nossos óculos, culturais, experiências, conhecimentos prévios. A igreja neotestamentária, tá? Quando a gente pensa em igreja, quando a gente lê no Novo Testamento, se você não tem um conhecimento cultural, bíblico, você vai pensar em igreja como o quê? Como um templo que a gente se reúne, como um lugar que a gente se reúne, né? Um salão que a gente se reúne. E, na verdade, a igreja neotestamentária ela se reunia em casas, tá? Em casas. A gente não tem essa perspectiva de igreja no sentido de templo, como a gente tem hoje. Por exemplo, carne, Romanos 13, 14. Quando Paulo trata de carne no Novo Testamento, principalmente nas epístolas paulinas, qual é a perspectiva de carne? Carne, no sentido literal, o tecido que cobre os nervos e os ossos. Eu acredito, pastor, que seja na questão física mesmo, carne e matéria. Carne e matéria.
Então, aí o que acontece? Normalmente, a maioria dos textos que Paulo utiliza, carne fala de uma tendência pecaminosa, desejo pecaminoso, entendeu? E muitas vezes os profetas usavam carne, por exemplo, Isaías, toda a carne é erva, ou seja, toda a natureza humana é como a erva que seca, murcha e morre, cai, né, como uma folha. Ou Sim, seja, ele está referindo-se ao ser humano no ser material, tá? Como o corpo do ser humano, tá? Agora, na perspectiva paulina, normalmente, carne, você vai analisar pelo contexto, é lógico, mas normalmente carne, por exemplo, Romanos 13 e 14, ele refere-se à tendência pecaminosa, ele refere-se à perspectiva da tendência do desejo pecaminoso do coração humano. Então, só para que vocês tenham um entendimento. A gente vai definir isso pelo contexto, tá bom? Pelo contexto. Então, muitas vezes a gente não pode pegar uma palavra, isolar aquele versículo e sem olhar o contexto que está antes e depois do texto, e pegar aquela palavra, olhar no dicionário, ou no léxico, no comentário, ou, no dicionário de palavras, e você observar e escrever aquele significado e pregar em cima daquele significado, sendo que você não analisou o contexto, tá? Então, vale ressaltar isso aqui. O leitor interpreta o texto à medida que lê. O que temos na mão não é um resultado de um trabalho que é fácil, tá? O que temos na mão é um resultado de um trabalho árduo. Por quê? Você imagina a divergência de idiomas para traduzir palavras do hebraico, do aramaico e do grego para o português. Você tem que achar palavras similares, palavras que estão perto, que estão próximas, palavras que parecem, vamos dizer assim, dentro daquela cultura, com o mesmo parecer significativo dentro daquele contexto. Então, não é fácil. Então, tem divergências entre os idiomas, e aí o próprio tradutor ele tem que fazer um trabalho também de interpretação. Por quê? Porque ele tem que olhar o contexto e dentro do contexto ele tem que colocar aquela palavra. Por exemplo, tem o texto de Apocalipse, estou lembrado agora, mas ele fala assim, acerca de algumas traduções está como águia, outras traduções está como anjo. Então, por quê? Porque dentro da perspectiva do original, quem traduziu a primeira vez, traduziu ao pé da letra. Mas dentro do contexto, essa águia quer dizer um anjo. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa perspectiva, nós vamos observar que o análise do contexto fez com que o tradutor entendesse que aquilo ali não era uma águia, era um anjo. E aí ele traduziu dessa forma. Então, não é fácil essa divergência entre os idiomas, e essa questão de tradução é bem complexa. Porém, nós temos diversas traduções e versões em nosso idioma. A gente pode comparar as versões, nós temos essa facilidade. Ou seja, alguém já pagou o preço por nós, no sentido de traduções. Por exemplo, tem outra questão também, doutrinas e linhas de interpretação. Você vai observar que tem diversas confissões de fé. E dentro de diversas confissões de fé, você vai observar que tem igrejas, por exemplo, que interpretam um texto diferente de outro. Tem igreja que vê a mulher fica calada na igreja. A mulher fica calada na igreja, correto? Essa mulher que vai ficar calada na igreja, alguns falam, ó, ela tem que ficar calada, ela não pode falar, ela não pode pregar, ela não pode ensinar. No mesmo livro, um capítulo depois, está escrito assim, que os dons espirituais, a receita dos dons espirituais, e fala e dá liberdade para todos os cristãos, tanto do texto de Joel, quanto Atos 2, quanto também que vamos dizer assim, além de ser multirracial, cultural, também no sentido, como que eu vou falar, gênero. E no próprio texto de 1 Coríntios, que o autor utiliza aí, nós vamos observar que os dons, as mulheres também eram utilizadas nos dons. Então, peraí, eu mando as mulheres ficar caladas na igreja, dentro de uma perspectiva de interpretação cultural, que ali o texto é questão cultural,
Ou seja, e no outro texto está dizendo que as mulheres podem profetizar, falar, né? Deus pode usar as mulheres para profetizar. Então, ou seja, pode ou não pode? A mulher tem que ficar calada ou não tem que ficar calada? Então, ou por exemplo, acerca do batismo. O batismo é por imersão ou por aspersão? Muitos homens de Deus, até bíblicos, eles batizam uns por aspersão, como nós, ou por imersão, como nós, e outros por aspersão, como alguns irmãos da Presbiteriana do Brasil. São crentes fiéis, servos de Deus, mas batizam diferente de nós, utilizando os mesmos textos bíblicos. Né? Por exemplo, a teologia da prosperidade, que aí já é uma distorção de texto bíblico. Pastor, Oi, o senhor pode pode explicar, falar, irmão Anderson. o senhor pode explicar um pouquinho sobre essa diferença de aspersão e imersão? Ah, tá. Imersão é mergulhar. Aspersão é jogar aquela água na cabeça, tá? Como a Igreja Católica faz. E a É questão do como a Igreja pedobatismo. Católica faz, não é? Isso. E aí a Presbiteriana do Brasil, ela, ela também, ela tem como fala? Ela tem um pedobatismo. Eles batizam crianças. Olha que interessante. Nós não batizamos crianças. Os presbiterianos do Brasil batizam criança, como a Igreja E tem a Católica. mesma linha de raciocínio nossa? Não. É... Sobre o batismo, não. Até porque a Igreja Batista saiu da presbiteriana por esse motivo. Por isso que é batista, porque a forma de batizar é diferente. Entendeu? Lembra dos anabatistas? Então, eles rompem com a igreja luterana, com a igreja anglicana e com a igreja presbiteriana, que são igrejas históricas, e eles começam a batizar por imersão. E a gente é oriundo da igreja batista. Então, por isso que a gente também batiza por imersão. Então, a gente pode observar que é do próprio texto de dons espirituais. A igreja batista tradicional, eles não creem na continuidade dos dons, eles creem que os dons cessaram. Nós cremos que os dons, nós cremos no continuismo, que os dons continuam. Então, eles usam a mesma Bíblia que a gente usa, só que as interpretações são diferentes. Por exemplo, que de Hegel e outros teólogos hereges aí da teologia da prosperidade interpreta aquele texto lá de, se não me engano, segunda João, capítulo 1, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Eles utilizam esse texto para ter a basear uma doutrina, que é a doutrina da teologia da prosperidade, de que assim como bem vai a tua alma, você tem que estar bem em todas as áreas da sua vida, por exemplo, na sua saúde, na sua vida financeira. Ou seja, eles pegam um texto isolado, ele interpreta e distorce ele e faz uma doutrina dentro daquele texto isolado, do versículo, tá? Como a teologia da prosperidade fez. Amém? Então, nós falamos aqui, ó, da natureza, tá? O leitor como intérprete. E só definindo aí essa parte para nós irmos para a natureza da escritura. Então, quando você vai para o texto, você vai com os seus conhecimentos prévios, com a sua cultura e com as suas experiências. Mas a gente tem que entender que nós somos ocidentais, nós temos uma mente ocidental, nós estamos com um tempo diferente, cultura diferente, língua diferente, experiências diferentes. Então a gente tem que ter a mentalidade bíblica, a mentalidade exegética, ou seja, a mentalidade do lá e então, do passado. Como era aquela época? É uma viagem. Você tem que entrar no túnel do tempo para você não ir para a leitura bíblica com a sua visão ocidental. Amém? Então vamos lá. Alguma pergunta, por gentileza? Meu pastor, só para voltar no assunto da questão da carta paulina que o senhor apresentou aí quando Paulo se refere à carne. No caso, como o senhor explicou, ele se refere ao pecado, mas eu posso usar também na seguinte questão, se referir à carne física, ela é pecaminosa? No texto de Paulo,
Na Como verdade, o que acontece? Você vai ter que pegar o Jonas. Depende do texto, tá? Depende do sim, texto. Porém, assim, ó, você vai ter que entender para a perspectiva paulina, quando ele fala que todos nós somos pecadores, ele já está sim, falando, espírito, alma e corpo é pecador, é todo aham, ser, é o ser integral. É por isso que a santificação, quando ele escreve aos Tessalonicenses 5:23, e que é a sim, base para a nossa tricotomia, aham, né? santificar corpo, alma e espírito, para que não Corpo, esteja alma e espírito, ou seja, o pecado afetou todas as esferas do ser humano. todas as esferas. Porque quando assim, eu gosto muito das cartas de Paulo, principalmente aos Romanos. Aí, e as cartas aos Romanos falam muito sobre o pecado e a carne, dizendo da origem do pecado também, que foi a desobediência, como o senhor apresentou na terça-feira, na introdução à carta, que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. Então, quando o Paulo assim se refere à carne, igual aqui, ó, o capítulo 7 de Romanos, a luta contra o pecado, que ele vem deixando claro que é a luta contra a carne e o espírito, que ele ressalta também em Gálatas. Então, eu posso afirmar que quando Paulo se refere à carne em suas cartas, ele está se referindo também à natureza pecaminosa do ser humano, não É isso só a mesmo, a parte natureza pecaminosa do ser espiritual, humano. não só o ambiente espiritual, mas como o físico também do homem. Posso? Sim, pode. É o ser completo. É o ser completo. Pô, ótimo. Vamos lá, meus irmãos. Meus queridos, eu vou correr um pouquinho aqui, depois eu já vou abrir para vocês falarem, tá bom? Para que a gente possa concluir, tá? Vamos lá. A natureza da escritura. A natureza da escritura. Ela é como a natureza de Cristo, tá? Ela é dual. Ou seja, ela tem a natureza divina e a natureza humana, como a natureza de Cristo, ok? A Bíblia é a palavra de Deus em palavras humanas na história. Também é a palavra de Deus em palavras humanas na história. O fato de ter um lado humano é o nosso desafio, tá bom? É o nosso desafio. Por quê que é o nosso desafio? Porque se tem um lado divino, a gente depende de Deus. Se tem um lado humano, então é uma tarefa para nós. Então não tem o que fazer. Nós vamos ter que buscar, cavar, aprender, desenvolver. Nós vamos ter que aprender. E aí nós vamos observar que tem alguns aspectos a considerar no que se refere ao fato do lado humano. Por exemplo, nós temos a questão do gênero literário, tá? Deus comunicou suas palavras através de vários recursos possíveis, como gêneros literários, narrativas, amém? São as histórias, as genealogias. Se alguém puder fechar o microfone, por gentileza, narrativas, genealogias, leis, provérbios, profecia de todos os tipos, né? Os oráculos proféticos, enigmas, parábolas, cartas, sermãos, entre outros, ok? Então, são os gêneros literários, tá bom? E aí, cada um tem sua particularidade. O Jorge me perguntou numa aula, acho que foi na última aula, pastor, esses 10 passos para um bom estudo bíblico, para uma boa interpretação, é abrangente a todos os gêneros literários? E eu respondi que sim. Porém, cada gênero literário tem a sua especificidade, ou seja, a sua particularidade, tá bem? Então, de forma abrangente, aqueles 10 passos conseguem atingir todos os gêneros. Mas, de forma particular, cada gênero literário tem a sua especificidade no que se refere à interpretação, tá bem? Então vamos lá. Tem alguém que está com o microfone aberto. Se você puder fechar um pouquinho, por favor, os irmãos, atenta aí, por gentileza. Vamos lá. O fato de ter um lado humano é o nosso desafio, tá? Em segundo lugar, a Bíblia foi escrita ao longo de pelo menos 1.500 anos, tá? E diversidade de pensamento, vocabulário e cultura. Lembra que eu falei da questão do distanciamento, tá? Então, tem essa distância. A mensagem, antes de ser transmitida para nós, ela foi transmitida para eles.
Então, nós devemos considerar isso. Antes de chegar até nós, chegou até aos interlocutores originais. Na verdade, aqueles que receberam a mensagem. E o que aqueles que receberam a mensagem entenderam, ou o que o autor, quando escreveu, quis dizer para aqueles que receberam a mensagem naquele tempo? Isso daí nós devemos considerar, tá bem? Vamos lá. E a questão da interpretação tem duas tarefas aí interessantes, tá? Compreender o que foi dito a eles quando eles ouviram e aprender a ouvir essa palavra no aqui e agora. É aquilo que eu chamo de exegese e hermenêutica, que está inserido aqui na introdução, tá? Que eu já falei na aula com vocês sobre isso. Exegese é o quê? Exegese é tirar do texto, é sacar do texto, é tirar do texto. Exegese é você colocar o seu pensamento no texto. E muitas pessoas não fazem exegese, não tiram o que o texto está querendo dizer, mas coloca, faz uma exegese, coloca o seu pensamento no texto. Então, a primeira tarefa é compreender o que foi dito a eles quando eles ouviram. Ou seja, a exegese é lá então, é lá no passado. E aí eu pego esse texto e tiro desse texto aquilo que eles entenderam lá, receberam lá no passado. Aí depois eu vou para a hermenêutica, que é a interpretação. E na interpretação eu vou pegar e vou aprender assim, ó, aprender a ouvir essa palavra no aqui e agora. O que essa palavra do lá então, do passado, que foi escrita para aquele povo naquela época, naquele tempo, naquela cultura, tem a ver comigo aqui e agora? Hoje, século XXI, no ano de 2023, com guerra na Ucrânia, término de pandemia, mas ainda com seus resquícios, mudança de governo, né? Toda essa perspectiva que o mundo globalizado está. O que esse texto de lá e então tem a ver comigo aqui agora? Interpretação, tá bom? Então, a exegese, tá? É compreender o que foi dito a eles quando eles ouviram, o significado original, tá bem? Naquele tempo eles agiam assim. Isso são palavras ou frases exegéticas. Naquele tempo eles agiam assim. Naquele tempo eles passavam por isso, isso e isso, e por isso que fulano, o autor escreveu isso. Então, são frases exegéticas lá do passado. Escolher o texto, o versículo, faz com que sejamos tendenciosos nisso. O primeiro passo é ler todo o texto. Então, não selecione um trechinho, não selecione, por exemplo, um versículo somente. E leia e baseie sua mensagem ou a sua interpretação dentro só daquele versículo. Mas leia todo o texto, leia todo o capítulo, leia, se possível, até muitas vezes todo o livro, para entender aquele texto. Tá? Então vamos lá. Por quê? Quando a gente entende o todo, é uma perspectiva diferente. Também analisando o texto bíblico. Tem aí no seu livro, na introdução, o contexto histórico e contexto literário, tá? Contexto histórico e literário. Contexto histórico difere, por exemplo, de livro para livro, tá? Há fatores geográficos, políticos, o qual ocasião foi escrito o livro, etc. Geralmente, essas perguntas podem ser achadas dentro do seu próprio livro. Por exemplo, o contexto do Pentateuco, quando foi escrito Gênesis, quando foi escrito Êxodo, ele tem uma circunstância. Quem escreve? Moisés. A gente crê que foi Moisés. E Moisés estava onde? Possivelmente ele estava saindo do Egito. Alguns livros foram escritos no percurso, né? Outros foram escritos ali próximo a Moabe. Então, aí você já vai traçando. Qual era a ocasião? O povo hebreu ficou escravo 430 anos no Egito, tal. Então tem toda uma circunstância. Por que leis? Por que toda aquela questão histórica? Deus queria forjar uma nação, né? Queria fazer a separação entre o povo hebreu e formar uma nação diferente dos outros povos que eram politeístas. E ali está nascendo uma religião monoteísta, tá? O judaísmo, tudo mais. Então,
tem toda uma perspectiva. Mas se você for para as epístolas paulinas, tem outra perspectiva. Se você for, por exemplo, para as epístolas gerais, tem outra perspectiva, tá? Então, difere de livro para livro. Há fatores geográficos, políticos, no qual ocasião que foi escrito o livro, normalmente está inserido essas informações dentro do próprio livro. Analisando o texto bíblico ainda, o contexto histórico que eu disse para vocês. E aí, dentro desse contexto histórico, lembra aquelas perguntinhas que eu coloquei para vocês aí dos 10 passos para uma boa interpretação bíblica? Quem são os personagens principais? Né? Quando é a data? Tá? Onde é o local? Ok? Como? E aí essas perguntinhas vão te dando aí uma base assim extraordinária para a sua interpretação, ok? E algo que eu quero considerar com vocês aqui sobre isso por exemplo, onde fala da origem, né? Quem fala da identidade, por quê? Propósito, como, né? Fala de moralidade, como tal, como que aconteceu, como que, né? Para onde, destino, e aí tudo mais. Vamos lá, prosseguindo o nosso entendimento, eu me abri para conversar um pouco com vocês, antes de nós encerrarmos. Conversar um pouquinho com vocês aí, tentar esclarecer algumas dúvidas. O que é contexto literário? Por exemplo, a mais importante, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Então, você tem que pensar nessa perspectiva. A Bíblia, posteriormente, foi dividida em capítulos e versículos. Então, quando você pega uma carta, alguém não lia, eu vou ler um capítulo da carta, amanhã eu vou ler outro. Não, ele tinha que pegar a carta e ler ela toda. Por exemplo, pegou a carta aos Gálatas, são divididos em 6 capítulos. Não vamos ler o primeiro capítulo. Pensa na igreja, tá? Não, nós vamos ler a carta completa. Nós vamos ler ela toda. O capítulo e versículo foi escrito depois. Então, muitas vezes, com o capítulo e versículo, a gente isola e não lê o contexto. Não se é possível inferir o significado amplo de um versículo apenas ignorando o restante do texto. Então, essa tarefa consiste em buscar o significado que está associado aos textos anteriores e posteriores do texto em questão. Amém? Em questão. Vamos prosseguindo aí. Analisando aí o texto, as ilhas viram isso e temem os confins da terra. A terra treme e eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Se você observar esse texto de Isaías, tá? 41 do 5 ao 7, nós vamos observar que esse texto, por exemplo, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Quantos já utilizaram esse texto para, por exemplo, um congresso? Também um congresso. E aí falam, seja forte. Um diz ao outro, não, um irmão diz ao outro, seja forte. Mas o contexto desse texto fala de um artesão que encoraja o ourives, que aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate a bigorna. Ele diz acerca da soldagem, da soldagem, essa é boa, fixa o hidro com prego para que não tombe, ou seja, seja forte. Ele está incentivando o ourives a fazer o ídolo. E ele está dizendo, seja forte. Então, meus irmãos, observa, muitos colocaram esse texto no Congresso, mas fala do quê? Fala de um texto de idolatria. É um texto de idolatria. Tá bem? Por exemplo, um dia me convidaram para pregar no Congresso e era o TC Ezequiel. Estou lembrado aqui certo, eu acho que é o 10:2, que ele fala assim, que o anjo pegou as brasas na mão e espalhou pela cidade, né? Irmão, os irmãos estavam querendo que o congresso fosse um congresso de fogo no sentido pentecostal, de falar em línguas e tudo mais. Mas aquele fogo em Ezequiel que o anjo pegou e espalhou pela cidade fala de juízo. Fala de juízo, é para exterminar, para acabar, para aniquilar. E aí, eles vão querer esse fogo ou não? Né? O fogo vamos dizer, do juízo de Deus? Né? Então, olha a questão de olhar só aquele versículozinho, achar bonitinho, sem olhar o contexto, tá?
Por exemplo, voltando um pouco na questão até cultural, a gente está falando da questão literária aqui, tá? Do contexto, tá? Contexto. Aí eu falei para vocês do contexto imediato, que é o contexto que está perto, e o contexto remoto, que é o contexto que está em toda a Bíblia, ou até mesmo no livro, que está distante, né? O contexto imediato está perto, o contexto remoto está distante, tá bem? Você viu o exemplo aí no livro do o camelo passando pelo fundo da agulha, né? O camelo passando pelo fundo da agulha. Nós vimos aí. Muitos tentavam forçar essa interpretação para dizer, não, era uma corda tal do navio que passava, não sei o que e tal. Não, era um postigo que tinha na entrada da cidade de Jerusalém e tal, nas muralhas. E aí tinha que deixar o camelo para fora, a pessoa era apertadinha, a pessoa tinha que passar e tudo mais. Mas, na verdade, essas interpretações são equivocadas. Porque realmente o texto fala do camelo e da agulha. Porque a perspectiva do texto já é proposital. Está falando o quê? É impossível que o rico entre no céu, se não for pelo milagre do novo nascimento. Porque aquele que ama as riquezas não pode entrar no reino dos céus. Uma vez que o rico se converte, aconteceu um milagre. Aí o camelo passou pelo fundo da agulha. É um milagre. É um milagre. Ou seja, só um milagre de coração para que o rico tire o coração das riquezas e ame mais o Senhor do que as riquezas. Então você observa Eita isso. glória, aleluia, Entendeu? É um aleluia. milagre, é um milagre. Amém? Então, vamos lá. Pastor, Referente ao contexto histórico, referente ao contexto literário. Qual é a razão disso? É bom obter uma tradução em que possua poesias e parágrafos, tá? Ou seja, se você tem uma tradução que ela tenha diferencie. Se você pegar, por exemplo, uma tradução, essas novas traduções agora, até tem umas traduções que elas dividem os versículos, mas por ideias, e não dividem os versículos simplesmente como a gente vê, versículo por versículo. Por exemplo, algumas traduções de NVT, NAA, eles colocam dois versículos juntos, três versículos juntos, até a paráfrase, mensagem, a mensagem. Muitas vezes eles colocam dois, três versículos juntos, quatro versículos juntos. Depois eles colocam um, dois, três, quatro, sabe? Por quê? Eles querem construir uma ideia. Ali está uma ideia, que na teologia a gente chama, na hermenêutica a gente chama de perícope. Ou seja, tem uma ideia, tá? Fechada, analisando o texto bíblico. A gente falou de contexto histórico, contexto literário, agora é conteúdo, tá? Saber o significado de denário, jornada de um sábado, e etc., pode mudar drasticamente o nosso entendimento. Por exemplo, quando a gente vê lá talento, talento refere-se não ao talento dom, pode se aplicar a isso, pode se aplicar. Mas talento era uma moeda, como o dólar, como o euro, tá vendo? Talento, talvez um número, uma especificidade do valor, ou seja, monetário. É muito alto o valor. Por exemplo, denário, jornada de trabalho de um dia, amém? Qual era a jornada de um sábado? Era tanto, né? Então, isso tem uma diferença absurda quando a gente entende os pesos e medidas, distâncias, não sei quantos estádios. Por exemplo, Emaús estava de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios. 60 estádios equivale a 11 quilômetros. Então, entendendo isso, algumas bíblias de traduções mais funcionais e não verbais, que as verbais querem traduzir palavras por palavras. As funcionais traduzem o sentido para que a pessoa entenda. É mais funcional, para que as pessoas entendam. Então, elas traduzem denário, traduzem todas essas jornadas do sábado, estádio, traduzem essas distâncias, pesos e medidas para trazer mais simples para as pessoas entenderem, ok? Por exemplo, a parábola dos talentos que eu falei para vocês aqui, o uso de bons comentários e dicionários podem ser fundamentais, mas não se esqueça de que se deve ser a última coisa a ser feita. Tem gente que, quando abre a Bíblia para poder preparar a mensagem,
Desde ele fazer o exercício interpretativo para aprender a interpretar a Bíblia, não, ele já vai para o comentário, já vai para o dicionário, já vai para a enciclopédia bíblica, já vai saber o rodapé da Bíblia de estudo, ele já vai saber o que os outros pensam a respeito daquilo. Não, vai você, aprenda, e posteriormente vai fazendo um exercício, tá? Vai fazendo exercício primeiro. Se necessitar de ferramentas, como a outra parte aí, ferramentas, tá? Analisando o texto bíblico, uma boa tradução pode ajudar. Ou comparar as traduções, como é o primeiro ponto do nosso. Ler o texto várias vezes e comparar as traduções, as versões. Então, isso vai te ajudar, tá? Mas aí depois tem outras ferramentas, por exemplo, bom dicionário bíblico, tá? Bom dicionário bíblico, depois que você já viu o contexto, e aí você pega aquelas palavras e vai ver do sentido original que significa aquela palavra. Bons comentários, tá? No caso de estudar a Bíblia, livro a livro, ó. E com o comentário, vocês tomem cuidado. Por exemplo, nós somos pré-tribulacionistas. Nós somos, ou seja, acreditamos que Cristo veio antes da tribulação, da grande tribulação. Nós somos continuistas. Nós acreditamos que os dons continuam, não cessaram. Nós somos arminianos clássicos, tá? Arminianos históricos clássicos. Ou seja, nós cremos que a salvação é totalmente operada por Cristo Jesus, porém o ser humano pode rejeitar a salvação. Nós cremos, por exemplo, que o ser humano pode se apostatar da fé e perder a salvação, tá? Então, nós não somos pelagianos nem semi-pelagianos. Nós não somos aqueles que pregam a salvação pelas obras, como nos acusam. Mas nós cremos que a salvação é totalmente de Cristo. Cristo que nos ofereceu, nos operou, fez a obra e oferece a salvação a nós. Mas nós cremos que nós podemos rejeitar ou aceitar. Nós cremos que nós podemos perder a salvação. E muitas vezes o calvinista não acredita, o ultra-calvinista não acredita, entendeu? Tem alguns pontos que nós acreditamos e que diferimos. Por exemplo, tem muitos que são dicotomistas, acreditam que espírito e alma são a mesma coisa, ou seja, a parte material que é espírito e alma e a parte que é o corpo, né? Que é a parte material. Então, nós acreditamos na dicotomia, espírito, alma e corpo, e não na dicotomia, que é o corpo mais a parte material, espírito e alma. Mas nós acreditamos que é espírito, alma e corpo, dicotomia. Se você entende um pouco das doutrinas bíblicas, você não vai ter dificuldade, por exemplo, de pegar um comentário diferente da sua confissão de fé. Porém, se você não tem o básico das doutrinas bíblicas, é muito complicado você pegar um comentário que difere da sua confissão de fé. Então, cuidado com isso. Vamos lá. No caso de temas específicos, talvez livros de teologia sistemática sejam mais adequados, tá bom? Então, para nós encerrarmos aí, hermenêutica, buscar o texto bíblico do aqui e atualmente, ou seja, o campo da interpretação. O estudo da palavra é a base para o nosso devocional, uma vez que não há uma boa hermenêutica, seja uma boa exegese. Ou seja, presta atenção, normalmente quando a gente vai fazer devocional, a gente já vai aplicando direto. Por exemplo, meu devocional de hoje foi, eu estou trabalhando esse mês com o coração. Coração não no sentido do órgão, mas coração no sentido de sede das emoções, de intenções, de vontade, de desejos, tá? E aí eu vi lá Gênesis capítulo número 6, fui analisando os versículos, quando fala do coração do ser humano, do coração da época de Noé, eram maus continuamente, seus pensamentos, as suas intenções, o coração deles eram maus. E aí no texto vai dizer ainda que o coração deles era maus desde a meninice. Olha aí, dando base para a doutrina da depravação total de Romanos. Aí eu fui observando que Deus viu que o coração deles era maus, ou seja, a sua tendência era para o mal. Eles maquinavam, multiplicavam o mal. E aí foi observando isso. Esse coração maldoso, essa intenção, esse desejo, essa vontade toda para o mal. E eu fui analisando isso e já fui aplicando direto. Eu falei para vocês aqui no início já com a forma exegética. Eu falei do tempo de Noé, tá vendo? Talvez você
pegar no estudo devocional, ou até mesmo uma saudação da igreja, muitos irmãos já vai direto para hermenêutica. Olha, irmão, cuidado com o seu coração. O nosso coração é enganoso, nosso coração é pecaminoso. O nosso coração, ou seja, já está aplicando para nós. Olha quanto pecado, não sei o quê, ou seja, está aplicando para nós. Então, não fez aquela perspectiva do lá e então para aqui e agora. Tem problema isso? Dependendo de se você conhecer o contexto, não tem problema. Se você conhecer a exegese, não tem problema. Mas se você não conhecer a exegese, já for aplicando, aí tem problema. Que normalmente você vai errar na interpretação. Tá? Por exemplo, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. É para quem essa profecia? Essa palavra? É para quem? Por exemplo, é para nós? É É para aquele messiânica. é messiânica. Você está entendendo? Então, tem muito isso. Passarão pela água, pelo fogo, e não te queimarás. Outro texto mesmo que utiliza. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quem será exaltado? Ô, irmão, você vai ser exaltado. Deus está falando que você vai ser exaltado. Quem vai ser exaltado? Jesus Cristo. Jesus. E aí, a gente lê o texto lá: serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ou levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, ô irmão, no aniversário, né? Levanta e resplandece, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Oh, que lindo, que bom, né? Se você não souber aplicar, aí você vai falar que, ou seja, uma profecia messiânica está se cumprindo no irmão. O irmão é o Messias. Entendeu? Não, aquela profecia de levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Ou seja, até mesmo aquele texto que fala de Isaías também. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para profetizar, para pregar boas novas aos pobres. Ou seja, aquele texto é para o Messias, não é para nós. Mas como que eu posso aplicar para nós? Irmãos, a mesma unção que ungiu Jesus para pregar o arrependimento, para pregar a salvação, que foi operada na cruz do Calvário, por sua morte expiatória, vicária, substitutiva por nós. Nós estamos debaixo dessa mesma unção, porque ele morreu, mas ressuscitou. E ele ainda foi assunto ao céu e disse que eu não vou deixar eles órfãos, eu vou mandar o Consolador. E o Consolador está em nós, morando em nós. E nós estamos debaixo da unção do Santo, como diz na epístola de 1 João. Ou seja, a unção que estava em Cristo, nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo dessa mesma unção. Olha aí a aplicação de acordo com a exegese. Entenderam? Aleluia, aleluia. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de já ir para a hermenêutica sem observar a exegese, tá? Então, a hermenêutica, uma boa exegese, traz limites à hermenêutica. Olha aí, uma boa exegese traz limites à hermenêutica. Por exemplo, pegarão das serpentes e escorpiões. Aí vai falar do livro, né? Que tem aquele povo que uma seita que fazia culto com os cobras e tudo mais. Ou seja, pegarão das serpentes, escorpiões? Peraí. E o contexto? Se beberem alguma coisa mortífera, vamos fazer um culto aqui, nós temos fé, coloca o veneno aqui para todo mundo tomar. Olha o contexto. Se caso você estiver na missão, pregando o evangelho, e alguém ofereceu algo envenenado, você não está sabendo, você está na missão, Deus pode te livrar. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Se observa lá, então, e depois do aqui e agora. O Espírito Santo não pode contradizer a si mesmo. O texto não pode significar o que nunca significou. Então, os textos têm um significado. Agora, as interpretações, elas são limitadas de acordo com a exegese. Porém, ela pode trazer algumas vertentes de interpretação. Porém, ela tem um significado primário, original, real. Amém? Então, vamos lá. Para nós encerrarmos aí, eu quero abrir para vocês fazer algumas perguntas. Por favor. Abrir perguntas. Meu pastor, só para tirar a dúvida aqui, o senhor disse que a hermenêutica põe limite a exegese põe limite na hermenêutica, é isso? Ou é ao contrário? Sim.
Exegese, que é o antigo. Lá no passado, quando nos tempos de Jesus, tal, quando aconteceu aquela história e tal. Se você entender lá e então no passado, a sua hermenêutica, as suas aplicações para hoje ficarão limitadas ao que o texto queria dizer naquela época. Você vai trazer para hoje, para você, para o seu tempo, mas vai estar limitado de acordo com aquilo que o texto diz, porque você não Entendi. pode dizer aquilo que o texto não diz. Uhum. Aí tem, pô, esqueci o nome, quando a gente põe o nosso pensamento, Exegese. isso. Aí fica É colocar o seu exegese, né? pensamento, Pensamento no texto. a sua ideia, seu pensamento. Não é colocar e não tirar. Mas a gente não Uhum. quer colocar a nossa ideia no texto. A gente quer A gente quer tirar tirar a ideia do do texto. É isso texto. aí, Jonas. Tem mais Entendi. perguntas? Perguntas? Oi. Ô, maravilha. Então, ó, perguntas. Tem perguntas aí? E pastor, o Salmo 91, ele é todo messiânico, né? É todo voltado para Cristo, o Salmo 91, porque o senhor trouxe um trecho do verso do Salmo 91, né? Ele Sim, em si, ele é messiânico, né? Ele não é sim, ele é aplicado para messiânico. mim, só que eu posso aplicar ele da forma que o Senhor me mostrou, né? Trazendo ele na aplicação correta em Cristo e dizendo que da mesma forma que o Senhor guarda o seu Filho unigênito, ele nos guarda também debaixo das suas asas. Isso não tem nenhum problema. Você tá entendendo? Uhum. Mas é você explique, para não entender que você é quase um semideus. É, Porque senão a pessoa fala, não, eu vou traduzir o literal lá do passar pelas águas, passar pelo fogo. Então, quer dizer, eu não posso passar por nenhum problema, por nenhuma dificuldade. Se eu vou passar pelas águas e pelo fogo, eu não vou se queimar, não vou afogar. Então, quer dizer, ou a Bíblia está mentindo, ou você está interpretando de forma equivocada. sim, entendi. Entendeu? Então a Então, gente tem que sempre então se preocupar com isso, né? Trazer sempre. sempre a questão cultural, ela tem que fazer parte da interpretação e da construção de um sermão, né? Sempre tem Sem que. dúvida, Entendi. sem dúvida. Amém? Tem Amém. mais perguntas? Perguntas? Oi, querido. Ah, tá. O livro do Apocalipse, ele é a maior parte, não é toda parte, ele é simbólico, alegórico. O que é isso? Vamos lá. As 7 cartas para os pastores, que a Bíblia chama de anjo. Olha aí o símbolo, tá? Alegoria. Lembra que ele fala de 7 castiçais? Refere-se às igrejas. Lembra? Que no próprio texto ele está explicando. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, não é assim? Mas não tem o Sim, contexto imediato e o remoto. sim. Então, muitas vezes vai estar no próprio Apocalipse e muitas vezes vai estar em outros textos bíblicos. Amém? Por exemplo, Amém. só um exemplo, ó. Tem as 7 igrejas da Ásia. Elas são literais, sim ou não? Sim. São literais. Os pastores são chamados de estrelas. Estão na mão de Deus. As Anjos. igrejas são chamadas de castiçais. Né? Ou seja, você vê que tem símbolos para questões que são históricas. Ou seja, o castiçal é um símbolo para a igreja. A estrela é símbolo para o pastor. Entendeu? Aí você vai observar que é uma questão histórica ali. Tá, ok. Mas e quando parte, por exemplo, a besta que subiu do mar? Aí, se você vai ver na Bíblia, o que significa mar? Mar significa povos. Quer dizer que fala do quê? O que é uma besta? Fala de um poderio muito grande do mal, a besta. Então, esse ser humano poderoso, ele vai surgir do meio dos povos, a besta que subiu do mar. Entendeu? Então, por Amém. exemplo, ó, não tem uma mulher também vestida de. Ela está vestida com uma roupa transparente? É uma mulher vestida de roupa transparente, como se fosse é uma meretriz, não está lá?
Então, e essa mulher meretriz, você vai observar que ela está sentada sobre muitas águas. Essa não tem a mulher que é a noiva não tem a vestimenta sem mancha, sem mácula. Fala da igreja pura, da igreja verdadeira, a igreja que vai subir para o céu. A noiva que não tem mancha, que não tem ruga, que não tem mácula, Efésios capítulo 5, não tem mancha nas suas vestes. Essa é a igreja do Senhor. Mas ele fala de uma mulher, de uma meretriz, sentada sobre muitas águas, com vestes transparentes, de quase nua, mostrando a nudez. Ou seja, fala de uma igreja corrompida sobre muitos povos. A maioria dos povos ela saiu do meio dos povos, ela está ali sob o domínio dos povos, essa igreja corrompida. Então, ele está falando do poderio que o anticristo vai utilizar essa igreja corrompida. Olha aí. Para que essa igreja corrompida o adore. Leva por quê? Porque você não pode fazer, vamos dizer, falar o que o texto não diz. Porque isso que é o problema de Apocalipse. Tem muito axiologia. O que é isso? Eu acho que é isso, aí interpreta. Eu acho que o anticristo é vamos dizer, o Trump. Eu acho que o anticristo é o Biden. Eu acho que o anticristo é o Rei Charles. Eu acho que o anticristo não é eu acho. É o que a Bíblia diz. Onde a Bíblia não diz, não fale. Entendeu? Eu sei que vai levantar um líder mundial, eu sei que vai tal, a marca da besta, isso e aquilo, mas não fique especulando uma teologia escatológica especulativa. O que o texto diz é o que o texto diz. O que o texto não diz, fique quieto. Ô, Espere. pastor, talvez por causa desse achismo se cria muitas heresias e acaba Sem confundindo dúvida. aquelas pessoas que, por exemplo, nós aqui temos essa oportunidade de estar aprendendo um pouquinho mais, mas não é todos, principalmente os novos convertidos, ou aquelas até as pessoas mais indultas, que não têm muito Sim. conhecimento, talvez não tenham muito acesso. Talvez seja por isso também acabam sendo influenciadas. Sim. A internet também deu voz para muita gente boa, mas também para muita gente ruim. Por quê? Por exemplo, quando começou a pandemia, quantas especulações concernentes à pandemia? Quando começou a guerra na Ucrânia, quantas especulações, olha aqui, Gog e Magog, olha não sei o quê, olha tal, olha aqui a Rússia, não sei o que lá, olha a Terceira Guerra Mundial, e começa a usar textos bíblicos para poder dar. E aí, aqueles vídeos chamativos com aquelas miniaturas bem catastróficas, as pessoas gostam desse ar misterioso, catastrófico, sabe? E aí as pessoas vão atrás dessas profecias de que vai acontecer um desastre. Dia 30, hein? Marque esse dia 30. Né? Então, acontece isso. E as pessoas vão atrás dessas questões. E não fique com a palavra, não fique com a Bíblia. Entendeu? Mais perguntas? Geralmente esse tipo de pessoas são pessoas que não costumam nem sequer ler a Bíblia, né? Só vai ser mais Então, por é o ser início da nossa, influenciado, da né? nossa aula. Lembra o que diz lá no início da nossa aula? Eu não preciso. Olha lá, rapidinho então. No início da nossa aula, o que a gente disse lá? Não preciso. Você não precisa de interpretar a Bíblia. Leia apenas e faça o que ela diz. Entendeu? O protesto Simples do assim. leigo contra o estudioso. Tem mais uma pergunta aí para nós encerrarmos? Então eu quero O senhor agradecer vocês. Pode falar. o senhor deu uma palhinha aí, o senhor deu uma meio por cima a respeito do batismo, da imersão e aspersão, não é isso? Sim, Tem pessoas que questionam muito a respeito de como lá em Atos, acho que é Atos capítulo 8, aquele eunuco, como ele foi sim. batizado. Então, esse eunuco aí, já o próprio texto diz fala que tinha muitas águas. A questão maior de dificuldade é a questão de batizar 3.000 pessoas, quase 5.000 pessoas, quase 3.000 pessoas de uma vez só. Aí que entra, como batizou? Tal.
Você não foi jogando um pouquinho de água ali e tal, não sei o quê. O que vale é o símbolo. O que não é o que não é o símbolo que vale, não é o fato de muita água ou pouca água. Aí vai, a discussão é longa, entendeu? Mas a gente pode ver isso um outro dia aí, eu posso mandar um áudio para você específico. Vamos orar?